Muito bem, mulheres abençoadas de um lugar em Betânia. Chegamos hoje ao episódio 4 do módulo 3, Lázaros da Alma. E se no nosso encontro anterior, Jesus disse, tirai a pedra, agora nós chegamos ao momento mais poderoso da nossa história. História bíblica, real e totalmente voltada para Cristo. Porque a voz que chama pelo nome é a dele, não é a minha, não é a do pastor, não é de nenhuma outra autoridade sobre a sua vida, é a de Jesus. Ele é que tem todo o poder. Depois que a pedra ela foi removida, depois que o acesso foi aberto, depois que o medo foi enfrentado, Jesus levanta os olhos e ora. Em João 11, 43, a Bíblia diz: E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Vamos orar? Espírito Santo, nós te agradecemos por cada vida, por cada mulher que está aqui, que está acompanhando o nosso discipulado. Discipulado esse, Pai, que nasceu no teu coração, para que outras mulheres pudessem crescer em graça e em conhecimento, Deus. Senhor, eu não faço nada, eu não sei nada, é o teu Espírito Santo que nos conduz. Nós precisamos do Senhor em nós precisamos do teu Espírito Santo em nós. Então, Paizinho, eu te peço, fala o coração da tua filha, essa filha, Deus, que talvez está presa, angustiada. Deus está se escondendo numa caverna, achando que essa é a solução, não querendo que toquem, que falem nos problemas, nas situações. Ah, Jesus, que o Senhor esteja com ela, Pai, nesse momento. Que o Senhor seja essa voz de autoridade que chama para fora, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Que você possa estar sensível nessa manhã, tarde ou noite, eu não sei o horário que você vai ouvir, mas que você possa estar sensível àquilo que o Senhor quer falar ao teu coração, aquilo que vem dele para você, não de mim, mas aquilo que vem dele. Então a Bíblia fala em João 11:43, e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ele não disse apenas vem para fora. Ele chamou pelo nome. E isso é muito profundo. Porque a morte, ela tenta apagar a identidade. A dor, ela tenta confundir quem a gente é. E o tempo tenta nos convencer que já acabou. Mas Jesus, ele chama pelo nome. Ele não grita para o túmulo, ele chama a pessoa. E também acredito que Jesus, ele chama Lázaro, porque se ele só dissesse morto vem para fora ou vem para fora, é muito provável que todos que estavam ali ressuscitassem. Mas Jesus, ele sabe que aquilo que a morte quer apagar, a identidade. E eu posso dizer para você sem medo nenhum de errar, de todas as mulheres que vêm para o atendimento da terapia da alma, a grande maioria delas tem problemas na sua identidade. Identidade ferida, identidade roubada, anulada, identidade machucada, identidade camuflada, identidade silenciada para ser aceita, para pertencer, para caber dentro de uma caixinha que se sujeita a relacionamentos vazios, que não sabe escolher, que não se posiciona, que fica calada quando está sendo humilhada. Isso são sinais claros de alguém
que a morte apagou a identidade. E é nesse momento que a dor vem e tenta confundir quem a gente é. Porque se eu não sei quem eu sou em Deus, eu me sujeito, eu me submeto, eu me anulo para caber em qualquer espaço. Que pode ser até uma migalha, pode ser uma esmola, mas eu me sujeito a estar ali para ser aceita. E daí o tempo vem e começa a convencer essas mulheres de que já acabou, que não tem mais o que fazer, que não tem mais jeito, que a única solução mesmo é se calar. E como se estivesse numa prisão, numa caverna, elas silenciam. E esse silêncio gera nelas ansiedade, depressão, síndrome do pânico, insônia, sentimento de constante frustração, sentimento de indignidade, sentimento de não saber quem são, porque se deixaram morrer, se deixaram com que a sua identidade fosse apagada. Mas Jesus, ele chega e ele chama pelo nome, ele não grita para o túmulo, ele chama você. Talvez você tenha se sentido assim, como se algo morreu. Talvez você tenha se definido pela dor. Talvez você tenha pensado, eu era assim, mas agora eu não sou mais. Quantas mulheres chegam e dizem, Paty, eu queria ser aquela que eu era antes disso tudo aqui acontecer. E aí a gente vai conhecendo a história e vai vendo que, na verdade, ela nunca soube quem ela era. E após passar pela jornada da terapia da alma, elas começaram a entender quem elas realmente são, quem realmente o Senhor as chamou para ser. Porque talvez você esteja assim. Por isso que eu estou aqui falando isso para você. Talvez você tenha se sentido como que algo morreu. Talvez você tenha se definido pela dor, só que você não é a dor que você passou. Talvez você tenha pensado, eu era feliz, eu era alegre, né? Eu tenho aqui exemplos de mulheres que, Paty, antes de eu passar por tudo isso, eu cantava, eu desenhava, eu gostava desse meu lado, ou eu era alguém que ria, eu era alegre, eu era feliz. Eu chegava nos lugares, eu era espontânea, eu conversava com todo mundo, mas me disseram que mulher de Deus não pode ser assim. E aí eu fui me anulando, eu fui me diminuindo. E aí você não sabe mais quem você é. Mas eu quero dizer algo para você. O céu ainda conhece o seu nome. Jesus não chamou o passado. Ele chamou Lázaro. E quando ele chama, não é para te lembrar da morte, mas é para restaurar a tua identidade. Talvez o que morreu em você não foi apenas um sonho. Talvez foi a confiança, a alegria, a ousadia, a comunicação, a mulher que você era, a vontade de tentar de novo. E hoje, a voz de Jesus, ela não vem ecoando condenação sobre você. Muito pelo contrário. Ela vem ecoando vida. Vida. Vida na essência, vida na sua identidade, você sabendo quem você é em Deus. Uma mulher restaurada, uma mulher transformada, uma mulher virtuosa, uma mulher que o seu valor excede o de finas joias. Imagina essa cena comigo agora. Talvez você está preparando o almoço, está arrumando a casa, está tomando seu café da manhã, ou já está descansando. Se você estiver fazendo algo, pare nesse momento. E imagine essa cena. Silêncio. Muito silêncio.
expectativa, uma grande expectativa, e um túmulo sendo aberto, e uma voz que atravessa toda a escuridão, todo o silêncio, e essa voz diz: Lázaro, vem para fora. E nesse momento a ressurreição começa. Quando ouvimos o nosso nome na voz certa. Talvez você precise ouvir hoje: filha, vem para fora. Mulher, vem para fora. Eu tenho vida para você. Jesus não chama você para fora da dor apenas. Ele chama você para fora da identidade de morte que você tem vivido. Respire fundo nesse momento e pergunte no seu coração: Senhor, o que em mim ainda precisa ouvir o teu chamado? Não tente sair correndo. Não se cobre por performance. Lázaro ainda está envolto em faixas, e isso também é importante. Você pode começar a viver de novo, mesmo ainda em processo de cura, em processo de restauração, em processo de vida nova, em processo de ressurreição. Vamos orar? Jesus, nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Acima, Deus, da nossa dor, acima, Senhor, das memórias, acima das acusações. Se há partes em mim que ainda estão presas, chama, Jesus, chama pelo meu nome. Chama pelo nome dessa querida, Pai, que se perdeu de quem ela é, da sua verdadeira essência e identidade. Diga para o Senhor: eu não quero permanecer no lugar onde eu estou. Eu não quero permanecer no lugar onde a morte me deixou. Eu quero responder o teu chamado. Ensina-me a sair, Jesus, ensina. Mesmo que devagar, mesmo que ainda em processo, eu escolho ouvir a tua voz e dar um passo de cada vez. Porque a ressurreição, ela começa quando nós reconhecemos a voz que nos chama. Amém e amém. Amém? Respira fundo onde você está. Que você possa ouvir novamente esse áudio, se for necessário, com calma, entendendo quem você é em Deus. Não, nós não queremos aqui que você viva a sua melhor versão, que você redescubra a sua identidade, que você tenha autoestima, que você saiba se posicionar em você. Nós não queremos, e o trabalho que fazemos não é esse, dessa terapia que leva as pessoas ao eu, à autocura, que leva as pessoas a centralizar nelas, a viver a sua melhor versão, a ser uma pessoa melhor, a falar palavras afirmativas, a se olhar no espelho e declarar, ou mentalizar algo, não. Porque o centro de todas as coisas na nossa vida é Cristo. E a nossa identidade está nele. A partir do momento que você olha nos olhos dele, que você se conhece através da visão dele, você começa a viver de fato a sua verdadeira essência e identidade. Porque você se vê através dos olhos do teu Pai, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conhece.
através dele. Ele é aquele que tem todo o poder, todo o poder. Então que você entenda isso, que você nele vai se conhecer, nele, no Senhor, no Senhor. Que você entenda isso. É tempo de vida, é tempo de sair para fora, é tempo de viver a sua verdadeira essência em Deus. Eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, né? Ative o sininho que toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificada. E também quero dizer para você que se você deseja, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E eu te convido, se você deseja, esse é o nosso discipulado gratuito para que você tenha acesso ao conhecimento e aquilo que o Senhor proporcionar e falar ao teu coração. Mas eu também quero te convidar, nós temos a jornada Terapia da Alma, que é cristocêntrica. É um processo estruturado de restauração da identidade feminina baseado na Bíblia, na verdade de Cristo. Não é apenas um espaço para desabafo, mas é sim uma caminhada organizada em ciclo de 12 semanas, onde nós tratamos a raiz das feridas e não apenas os sintomas. Ao longo da jornada, nós separamos história de identidade, identificamos mentiras formadas pela dor, filtramos os pensamentos pela verdade, submetemos as emoções ao governo de Deus e aprendemos posicionamento prático, porque relacionamento é sintoma, já identidade é raiz. E essa jornada é para mulheres que amam a Deus, mas se sentem emocionalmente exaustas. Mulheres que repetem padrões, mulheres que querem maturidade espiritual e emocional. Se você sente que precisa organizar sua alma de forma estruturada, eu quero que você me chame no WhatsApp. O link está aqui embaixo de todos os nossos grupos, mas o meu WhatsApp é o 49, você pode anotar, 49 988 21 11 68. Se você faz parte dos grupos, é só você me chamar no particular e dizer, Paty, eu quero fazer parte da jornada, que eu vou estar te explicando como que funciona esse processo, né, de restauração da sua alma em Deus. Que Deus abençoe e até quarta-feira o nosso próximo encontro.